Função modular. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da definição de módulo, a gente vai verificar duas técnicas para construção da função modular mais básica possível, que é módulo de x, e depois vai estender esse conceito para daí sim montar gráficos de funções modulares mais avançadas, mais complicadas. Vem comigo e vamos para a definição. Aí vai ela. Tá aí, módulo de x ou vai ser igual a x ou vai ser igual a menos x. A gente sempre tem que considerar essas duas situações com aquela condição já conhecida que vocês estão vendo aí na tela. Então vamos aqui montar o gráfico da função mais básica possível, a função módulo de x. Para isso eu vou usar aqui a tabelinha. Vamos com a tabelinha auxiliar, vamos atribuir alguns valores para x. Estamos falando, claro, de funções reais, né, pessoal? Então, o valor de x é real, o valor de y, que é o valor da função, é real. E aqui vamos atribuir alguns valores. Vamos lá. Menos 2 para x, menos 1, 0, 1 e 2. E vamos ver o comportamento do gráfico com esses valores aí. Se a gente não se convencer, a gente põe valores mais sofisticados, tá? Mas isso é o básico. Então, quanto é que vai dar? Se a gente colocar o menos 2 lá dentro, módulo de menos 2 é 2. Se a gente coloca o menos 1, módulo de menos 1 é 1. Colocou o 0, módulo de 0 é 0. Colocou o 1, módulo de 1 é 1. E colocou o 2, o módulo de 2. O módulo de 2, quanto é que é? É 2. Claro. Feito isso, de posse desses pares ordenados, vamos colocá-los no plano cartesiano. Menos 2 e 2. Aí está ele no segundo quadrante. O par menos 1 e 1 também segundo quadrante, o par 0, 0 na origem, depois o par 1, 1 no primeiro quadrante e depois, finalmente, o par 2, 2. E a gente pode perceber aí uma lógica, né? Se a gente ainda não estivesse convencido, então a gente pensaria em outros valores aqui. 1,2, 1,5, números entre esses que a gente já colocou ali. A gente fatalmente perceberia que o gráfico possui esse movimento aí, esse V, né? O que isso quer dizer, né? Se eu entro aqui com o número 3,5, por exemplo, né? Qual é que vai ser o resultado? Módulo de 3,5 vai dar um resultado 3,5, né? Isso é um ponto que já está marcado. Observem aqui, ó, 2, o 3 está mais ou menos por aqui, o 3,5 é um número por aqui assim. Ó lá, ó. Tá ali o ponto, ó, 3,5 para x, 3,5 para y. Então, realmente o gráfico tem esse comportamento e esse formato de V. Guardem isso, memorizem isso que vale a pena, tá? Muito bem, agora a gente vai montar o gráfico da mesma função, mas utilizando a definição. Então, vamos lá. Se a função é f de x igual ao módulo de x, ora, eu tenho a função f de x igual a x, ou a função f de x vai ser igual a simplesmente menos x. Quando uma situação, quando outra. Olha a definição. O resultado do módulo de x é x quando o x é maior ou igual a zero. Então, nesse caso aqui, para x maior ou igual a zero. E a função módulo de x ela é igual a menos x quando o x for menor do que zero. Então, meu povo, a gente vai montar o gráfico agora a partir dessa regra. Olha só. Como é que é essa função verde? F de x igual a x. Vocês já conhecem essa função. Função identidade, né? Aqui está ela. Ó. Uma f de x igual a x é esse gráfico verde. Função crescente, passa pela origem. Como é que é a função vermelha? Função f de x igual a menos x. É a função bissetriz par aqui, ó, dos quadrantes pares. Segundo quadrante e quarto, né? Essa vermelha seria a função f de x igual a menos x. Ela é decrescente, passa na origem. Tá? Mas olha o que diz a regra, né? A definição de módulo. Essa função verde, ela vale em que região? Na região onde o x é maior ou igual a zero. Ou seja, exatamente desse ponto amarelo, origem, para cá. Nesses pontos amarelos é que eu tenho um x maior ou igual a zero. Então pode apagar aquele restante lá, porque para lá, ó, ela não é válida. Não existe essa função para cá. Olhem a função vermelha. Eu fiz todo o desenho dela. Só que ela só é válida onde... Olha aqui, ó, a função f de x igual a menos x, ela só é válida onde o x é menor do que zero. Então, a função vermelha só vale onde o x é negativo. Aqui, ó. Nesses pontos aqui, né?
São esses pontos que possuem x negativo. Portanto, essa função vermelha, ela não é válida aqui nesse quadrante, ó. Tá? Então, a gente acabou de montar a função f de x igual ao módulo de x. Vou deixar na cor original dela aí, né? Essa parte aqui embaixo, no terceiro quadrante, quarto quadrante, não existe, né? Isso foi só um auxílio. E essa, então, é uma outra técnica para se montar o gráfico de uma função modular. Se a função for mais complexa, vocês vão ver que este será o melhor caminho. Mas eu ainda vou falar de um terceiro método para a gente chegar no gráfico. Vem comigo que esse é bem rápido. Como é que é o gráfico da função vermelha? G de x igual a x. Função identidade, bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Aí está o gráfico desenhado. Crescente, passa na origem essa reta. Muito bem. Agora raciocina comigo. O que acontece se eu faço um módulo na função? Olha só. O que vai acontecer aqui? Lembra, g de x, g é y, são os valores de y. Eu estou fazendo módulo em todos os valores de y. Todos os resultados da função que são negativos ficarão positivos. Então, quando vocês olharem um ponto aqui embaixo, o y é negativo. Esse ponto agora será positivo. Ele não será mais ali menos 1, ele será mais 1. Idem para todos esses pontos que eu estou marcando aqui. Então, o gráfico vai refletir aqui, ó. Essa parte que está abaixo do eixo x, ela vai refletir para cima, porque esses pontos negativos ficam todos positivos. Então, no momento que eu fiz o módulo na função g, eu criei o módulo de x. E aí a gente tem esse formato de V aí, né? Essa técnica vai ser muito útil, pessoal, se a gente pegar uma função um pouco mais complicada. Por exemplo, olha só, bem rapidinho aqui, tá? Olha essa função h, como é que é o gráfico? Isso é uma parábola com concavidade voltada para cima, simétrica em relação ao eixo y e que passa lá embaixo no número menos 4. Tá, mas agora se eu pegar essa função h e tocar um módulo nela, tá? Fizer isso aqui, ó. Vamos pegar a função h e meter um módulo. Então, eu criei uma nova função, né? Vamos chamar essa função de g de x, tá? Essa função g de x significa, então, x² menos 4, mas em módulo. Gente, se eu fiz módulo, eu não tenho mais valor negativo. Então, essa parte que está abaixo do eixo x aqui, ó, ela vai toda desaparecer. E esses valores ficarão todos positivos. Então, a função vai refletir, ó. É uma reflexão daqueles pontos que eu apaguei em torno do eixo x. Aquele ponto era menos 4 lá embaixo, ele vai ser 4 aqui em cima. Os pontos que estão acima do eixo x, esses não se alteram, ó. Eles permanecem no mesmo lugar. Essa é a função g de x, ó. Ou seja, o módulo do x² menos 4. Tá? Então, qual é a regra aí nesse caso? Apaga a parte que está abaixo do eixo x e ela é refletida em torno desse eixo. A parte que está acima do eixo x não se altera. Valeu aí? Então, para finalizar, eu vou pegar uma função mais complicada aqui, a gente vai aplicar a definição e construir o gráfico. Vem comigo na sequência. Não, antes ainda vamos fazer essa barbadinha aí, ó. Como é que é o módulo de x menos 1? Essa última técnica que a gente viu, hein? X menos 1 é uma função crescente, essa é a função y igual a x menos 1. Ela é crescente, passa aqui embaixo no menos 1, a raiz dela é 1, perfeito? Ok, agora vamos fazer um módulo nela. Quando a gente fizer um módulo, o que acontece? Desaparece a parte que está abaixo do eixo x e essa é refletida em torno desse eixo. A parte que está acima do eixo x não se altera. Pronto. Se eu tinha o menos 1 ali embaixo, agora eu tenho... Aqui em cima é o número 1. Agora sim, uma bem mais cascuda. Essa aqui não dá para fazer dessa forma porque ela está misturando aí dois mundos, então muito cuidado. Vamos fazer a construção a partir da definição. Qual é a definição? X menos 1 em módulo vai valer ou x menos 1, ou tu copia ele igual, ou tu troca o sinal, ou é menos x mais 1. Estou aplicando a definição. Quando é uma situação, quando é outra. Ora, essa primeira situação é para quando? Para quando aquele cara lá, aquele x menos 1, for maior ou igual a 0. E essa segunda situação é para quando? Para quando aquele cara lá dentro, para quando aquele x menos 1 for um número menor do que 0. Muito bem, a gente tem aí a condição bem definida
E agora nós vamos montar. Vamos lá? Se x é maior ou igual a 1, a primeira situação. Então, como é que é a função f? Aquele módulo ali, ó, a gente tem que escrever como? Dessa forma aqui. X menos 1, apaguei o módulo. O restante não muda, né? Mais x menos 3, ok. Agora, se a gente está no intervalo, ó, se o x for... Aqui está ele, ó. Se o x for um número menor do que 1, então a minha função f de x tem que ser escrita assim, ó. Aquela parte do módulo, então sem o módulo vai ficar menos x mais 1, e aí o restante só copia, mais x menos 3. Então a gente tem essas duas situações aí, né? Então, naquele intervalo x maior ou igual a 1, a função f ela é escrita como sendo a função 2x menos 4. No intervalo x menor do que 1, a função f é escrita como sendo menos 2, deu a conta aqui, né? Uma função constante. Agora vamos montar o gráfico. Primeiro intervalo, x maior ou igual a 1. Onde é que é essa região? Aqui, ó. Nessa região aqui. Então, como é que é a função? 2x menos 4. Qual é a raiz dessa função aqui? É 2, né? Raiz é 2. Como é que é o gráfico? 2x menos 4. Tem um gráfico mais ou menos assim, né? Passando aqui no menos 4. Essa é a função 2x menos 4. Só que a gente só desenha ela naquela região riscada ali. Em qual região? Na região onde o x, olha aqui, ó. Onde o x é maior ou igual a 1. Só naquela região que eu pintei lá embaixo. Então, apagando o restante aqui. Esse menos 4 não vou mais precisar dele até aqui, né? Olha que tem o igual ali, é maior ou igual. Então, bota uma bolinha fechada aqui. Tá aí o desenho. Agora, nessa região aqui, ó, pessoal, que eu estou riscando agora, ó, que região é essa do plano cartesiano? Nesses infinitos pontos que eu estou marcando aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho esse intervalo aqui, ó. X menor do que 1, né? Então, é naquela região ali que eu traço essa função aqui, chamada função constante, né? Y igual a menos 2. Como é que é a função y igual a menos 2? É essa função aqui, ó, que corta o eixo y, onde y é menos 2. Ou seja, ela sempre vale menos 2. É a função constante. Ou seja, esse gráfico verde que vocês estão enxergando aí, esse é o gráfico daquela função linda, dada lá no início, cuja lei é f de x. Como é que era a lei mesmo? X menos 1 em módulo mais x menos 3. E se tu tá desconfiado, não sei não se isso aí tá legal. Bom, então monta uma tabelinha auxiliar aqui pra ti, faz a conta aí. 0 para x, menos 1, bota 2 para x, faz a conta, vê quanto é que dá. Experimenta. Colocou 2 lá, tu vai ver que vai dar 0. Faz a conta aí, bota o menos 1 lá dentro, quanto é que vai dar? Tu vais ver que vai dar menos 2. Põe o 0 ali. Você tá vendo no gráfico aqui, ó. Experimento 0, vai ter que dar menos 2 a conta. Faz a conta para ver. Então, todos esses pares ordenados aí que eu coloquei em cor de rosa, agora que eu fiquei chutando, ó, são esses aqui, ó. Eles já estavam marcados em verde, ó. 0 e menos 2. Menos 1 e menos 2. 2 e 0. E assim vai. Se tu pegar um número x mais alto aqui, ó, tu vai acertar pontos sempre em cima dessa reta. Por quê? Porque a gente fez uma construção perfeita utilizando a definição. Então, gente, quando a função for mais complicada, como esse caso aqui, vocês precisam lançar mão da definição. Por isso que ela é muito importante. Tu tem que saber manipular bem essa definição. Valeu? É isso aí, moçada. Bom trabalho aí pela frente. Valeu!